Oi pessoal, então vamos aprender hoje um pão de linhaça, que esse pão é uma adaptação de um pão que a minha mãe sempre fazia pra gente. E toda vez que eu faço, eu me lembro a minha infância, aquele cheiro que enchia a casa e tal. E eu falei que é adaptação porque eu modifiquei um pouquinho essa receita por vários motivos. Eu vou explicar para vocês os ingredientes molhados dessa receita e vocês vão entender quais são essas modificações, tá bom? Então vamos ver o que tem aqui. Já preparei. Aqui temos 2 colheres de sopa de linhaça hidratada, que você deixa pelo menos 2 horas de molho, depois você lava bem em água corrente. Essa linhaça eu escolhi para substituir o ovo, tá? Muito bem. O nosso próximo ingrediente é melado. Isso. Todo pão feito com fermento precisa de alguma forma de açúcar. E eu pensei em substituir o açúcar comum por esse melado, porque melado tem mais nutrientes. E assim, esse ingrediente vai enriquecer a nossa receita. O próximo ingrediente aqui são 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa de azeite. Eu recomendo a vocês usar azeite bem suave para poder temperar esse pão e fazer a versão doce também. E o próximo ingrediente é vinagre. Aqui tem 1 colher de café de vinagre. A gente usa um vinagre muito especial, um vinagre de banana, que achei muito exótico. Numa viagem em Espírito Santo, a gente achou um lugar, uma fazenda que fazia vinagres diferentes. Eu me apaixonei pelo cheiro e sabor desse vinagre. Mas você fica à vontade de escolher o vinagre que você quiser para esse pão. E lembra que você vai precisar só uma pequena quantidade, 1 colher de café. E temos aqui água, 150 ml de água. É importante que essa água morna, não pode ser muito quente, porque se for muito quente, vai poder atrapalhar o trabalho do fermento, que é um ser vivo. Então, como você pode testar se a sua água está adequada, a temperatura dessa água adequada? Simplesmente você enfia o seu dedo na água e se você aguenta a temperatura, aí tá bom. Esses seres vivos do fermento também vão aguentar. E esses ingredientes que eu acabei de mostrar para vocês vão vão dar um pão de meio quilo. Então essa é uma porção. Depois dos ingredientes molhados, eu vou lembrar vocês que nós temos, obviamente, a farinha, a mistura de farinha sem glúten, que já eu ensinei para vocês como preparar. E também já dei a dica para vocês como vocês podem facilitar a sua vida e o seu trabalho organizando já em porções a farinha. Cada porção leva 250 gramas de farinha. E tem aqui um saquinho menor que contém o resto dos ingredientes secos, que inclui agar-agar, que inclui fermento em pó, bicarbonato de sódio, sal e psyllium, se for o caso. Quem ainda não assistiu o vídeo onde eu explico a preparação dessa farinha e todos os outros ingredientes, recomendo, porque é muito importante para o sucesso do seu pão, tá? E mais uma ideia para vocês. Agora eu mostrei os ingredientes molhados separadamente, mas quando você vai fazer o seu pão, você já vai juntar tudo numa vasilha, tá? Essa vai facilitar também o seu trabalho. Muitas vezes vocês vão reparar que é melhor fazer logo uma quantidade maior de pães que vocês podem congelar, fatiando, congelando. E para isso você simplesmente vai aumentar a quantidade dos ingredientes, sempre proporcionalmente. Então, antes de tudo a gente vai preparar a nossa forma, que aqui eu escolhi uma forma que tem 26 centímetros por 10, mas você pode ficar à vontade de usar a forma que você tiver. Se você tiver uma forma mais curtinha, obviamente o seu pão vai ser mais alto, tá bom? Então, a preparação é a seguinte, a gente vai untar, eu vou usar o mesmo azeite que vou colocar na receita. Vou passar esse azeite.
todos os lados e no fundo. E agora eu vou enfarinhar com um dos ingredientes da mistura da farinha, que no caso é farinha de arroz integral. E você vai espalhar no fundo e depois nos lados. Não precisa fazer até o topo, não. Vou colocar mais um pouquinho. Esse excesso a gente vai tirar. E prontinho. Essa é a nossa forma untada e enfarinhada. Agora eu vou deixar do lado. E a gente vai misturar nossos ingredientes agora. Então, agora numa vasilha a gente vai misturar a farinha com os ingredientes secos. Vou mostrar. Vocês vão ver como que é fácil e rápido. A gente só tira tudo que você preparou já com antecedência. E essa já é a quantidade adequada para fazer um pão. Isso, agora vem os outros ingredientes secos, que eu já falei que inclui fermento, sal, bicarbonato de sódio, tudo. A gente vai misturar. Assim, rapidinho. Isso. E agora, nessa tigela, a gente vai misturar os ingredientes molhados. Vou lembrar vocês que aqui tem 2 colheres de sopa de linhaça hidratada. Aqui temos 2 colheres de sopa de melado. Prontinho. 2 colheres de sopa de azeite. 3, aliás, aqui tem 3 colheres de sopa. Muito bom. E finalmente, vou adicionar essa pequena quantidade de vinagre. Eu vou dar uma mistura. E agora vou adicionar água, 150 ml de água morna. Isso é bem importante. Pronto. Agora essa mistura molhada a gente vai colocar na farinha. Aí você vai misturando os ingredientes e você vai reparar que essa massa é um pouco diferente das massas do pão comum. Ela parece mais sequinha. Mas é assim mesmo, tem que ser assim. Nossa, que cheiro bom. É a linhaça que dá a liga, Tina? Isso. É a linhaça que substitui o nosso ovo, que daria essa liga. A linhaça, o melado também faz esse trabalho e a água. Agora eu vou pegar mais um pouquinho de água, mas esse já não precisa ser água morna. Esse já pode ser temperatura de ambiente. E aí eu sempre aproveito quando precisar
adicionar um pouco de água, além desses 150, já aproveito para tirar um pouquinho dos restos dessa vasilhinha. Aí vou colocar aos poucos, mas é muito pouco, gente. Cada vez você vai adicionando uma colher de sopa só. E vai misturando. No final, eu vou mostrando aqui para vocês, essa parte aqui já tem mais líquido. Essa aqui ainda tá mais seco. Então, eu vou adicionar mais um pouquinho de líquido. E o intuito é, aos poucos, tirando a farinha seca e ter uma massa mais molhada. E se puser água demais? Então, se puser água demais, essa pode estragar a nossa massa. Porque a absorção de líquido de uma farinha sem glúten é diferente das farinhas que contêm glúten. Então, paciência, não se desespera, é assim mesmo. Mas olha, já tá vendo a diferença aqui? A nossa massa já está começando a ficar quase perfeita para ser trabalhada mais um pouquinho com a batedeira. Isso, eu vou adicionar mais um pouquinho. Porque a quantidade de água que você vai precisar para essa massa depende de muitos fatores. Depende da farinha, da qualidade da farinha que você vai conseguir comprar. Depende da temperatura do dia que você faz, da umidade do ar. Tem vários fatores. Então, a minha dica é: vai sempre com paciência, vai com fé, porque vai dar certo. Então, vocês já podem ver que temos uma massa massinha, mas ainda é grossa. Mas essa massa agora já é adequada para ser trabalhada com a batedeira. Então, vou mostrar para vocês agora o que fazer nos próximos 4 minutos. Vou adicionar um pouquinho de água, um pouco menos de uma colher de sopa. Como é que a pessoa sabe se ela tem que... Então, se o trabalho com a batedeira for difícil demais, isso significa que a massa ainda é pesada. Então, você vai adicionar uma colher de sopa de água, de temperatura de ambiente, e você vai batendo. Mas aqui, a armadilha pode ser que você vai querer adicionar mais água para facilitar o seu trabalho, mas não faça isso. Vai aos poucos, uma colher de cada vez. Velocidade lenta da máquina? Não precisa ser muito forte não, porque essa é uma massa que você tem que preparar com carinho, com paciência, mas na verdade é bem rápido. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Como você vai saber se a sua massa já está pronta? Aqui você vai ver que estão se formando umas fibras, que são os resultados do trabalho e do fermento que você adicionou nessa receita. Essa massa agora é 99%. Eu vou adicionar mais uma gotinha de água. E aí,
Assim vai ser 100%. Eu vou bater mais um pouquinho. Só vou tirar. Isso, a nossa massa ficou perfeita. Esse processo de usar a batedeira demora mais ou menos 4 minutos, então muito pouco para ter uma massa tão maravilhosa. Agora a última etapa, a gente vai colocar essa massa pronta na nossa forma que a gente já montou e enfarinhou. Vou mostrar para vocês como fazer isso, porque esse é um segredo da aparência do nosso pão. Então agora, para ter um pão rústico, a gente vai colocar a massa em pedacinhos e a gente vai distribuindo na nossa forma. Você vai enchendo toda a forma. Isso. Prontinho. Pessoa que olha assim acha que tá bagunçado, né? Mas aí a gente vai deixar essa massa descansar por 30, 45 minutos, depende da temperatura, e vocês vão ver que essa massa vai começar a crescer e encher bonitinho toda a forma. E depois a gente vai colocar no forno. Mas antes de tudo, a gente vai cobrir agora com um pano essa massa e a gente deixa descansar. Preferencialmente num lugar quentinho, que pode ser perto da geladeira, ou perto do fogão, ou perto da... qualquer coisa que já seja um pouco mais quente. Por 35 minutos. 30, 45 minutos. Se por acaso o dia que você resolveu fazer esse pão é muito frio, eu recomendo ligar o forno na temperatura mínima e que isso já vai gerar calor suficiente para o seu pão crescer. Que eu vou fazer agora, Alice, porque aqui hoje está muito frio. Então, gente, vamos dar uma olhada como está nosso pão. Essa massa agora está pronta para ser colocada no forno. Gente, eu falei para vocês que tem que deixar a massa crescer pelo menos 30 minutos, mas no nosso clima de hoje demorou 1 hora para essa massa crescer dessa forma. Então, fiquem atentos à temperatura do dia quando vocês preparam essa massa, tá? Deixa a massa crescer, descansar pelo menos por 30 minutos. E se vocês acham que ela não subiu ainda e que não está ao toque,
a massa deve ser bem macia. Então, se vocês acham que precisa deixar crescer mais um pouquinho, não se preocupe, deixa mais 15 minutos, depende da temperatura, e você vai observando. E outra dica, quando a nossa massa está pronta, tem um cheiro bem característico do fermento. E isso porque esse ser vivo, o fermento, está muito ativo. E esse é um bom sinal que você já pode transferir o seu pão para o forno, que eu vou fazer agora. A temperatura ideal para assar esse pão é 180 a 200 graus. Depende também do seu forno. O que a gente quer fazer é o seguinte: assar igualmente o pão por dentro e por fora. Se você colocar numa temperatura muito alta, ele vai secar por fora, mas vai ficar crua. A massa vai ficar crua por dentro. Então eu acho que é bom começar com 180, 200 graus e a gente vai deixar uns 40 minutos no forno esse pão, tá? Forno pré-aquecido? Forno pré-aquecido, sempre pré-aquecido. Eu vou colocar agora aqui bem no meio. Prontinho, agora é só esperar 40 minutos. Depois a gente vai dar uma olhada no que está acontecendo. Gente, já passaram 40 minutos, eu vou dar uma olhada no forno e vou ver como está nosso pão. Tá ótimo. Agora eu vou mostrar para vocês o meu segredo. Vou passar um pouquinho de azeite aqui em cima. E que você vai dar esse efeito de pão dourado. Isso. E vou devolver no forno por mais 10 minutos. Fico assim. E vou assar por mais 10 minutos. E vamos ver depois o resultado final. Gente, o cheiro desse pão de linhaça é maravilhoso. Eu acho que já tá pronto. Vou dar uma olhada aqui agora no forno. Acho que tá pronto. Olha só, ficou douradinho, cheiroso, maravilhoso. Gente, uma dica minha. Depois que o pão saiu do forno, deixa 5 minutos nessa forma e depois passa para uma tábua ou uma grade para resfriar bastante. E depois você pode fatiar. Agora esperamos 5 minutos, o pão descansou um pouquinho nessa forma e agora vamos transferir para essa grade. Tirar bem fácil. Prontinho. Agora a gente vai precisar esperar até esse pão resfriar totalmente. Eu sei que o cheiro e o visual, muita tentação, gente. E vocês vão querer cortar e fatiar logo. Mas o meu conselho para vocês é esperar um pouquinho, vença a sua vontade forte de comer, porque depois a recompensa vai ser um pão fatiado muito lindo, muito gostoso. Gente, eu venci a minha vontade forte de querer comer esse pão que acabou de sair do forno, mas graças a Deus eu deixei esse pão esfriar totalmente e agora está na hora de cortar, fatiar. Vocês vão perceber que ao cortar, esse pão tem uma crocância por fora, mas por dentro ele está bem macio. Eu gostaria de passar para vocês o cheiro que eu estou sentindo aqui enquanto estou falando com vocês. E o sabor que daqui a pouco já vou sentir, mas logo depois que vocês aprenderem a fazer esse pão, vocês podem ter a mesma experiência que eu vou ter agora. Então vamos ver como é o nosso pão. Eu vou fatiar, tá? Dá para ouvir um pão bem crocante. E olha aqui, por dentro, parece Aperta ele um pouquinho, pessoal ver. Ó, tá macio por dentro. Tá cheio de sementes de linhaça.
Que cheiro! Agora que cortei, tô sentindo. Maravilhoso esse pão. As fatias são um pouco mais grossas, né? É, Do que a de um pão convencional. Para ao cortar não desmanchar ele, né? exatamente. Eu vou cortar esse pão agora todo, porque eu vou congelar. Então, vocês vão aprender logo. E se vocês prepararem uma quantidade maior desse pão, vocês podem congelar depois que saiu do forno e deixar esfriar totalmente. E depois vocês... Mostra pro pessoal aqui no pão. Pega uma fatia e mostra pra eles como tá macio. Olha nosso pãozinho. Nossa, quero uma mordida agora. Eu acredito. É muita tentação. Então é isso, pessoal. Nosso pãozinho de linhaça sem glúten e vegano. Lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso, crocante por fora e macio por dentro. Bom trabalho para vocês. Bom.